Paz do Senhor Jesus, irmãos. Graças a Deus por mais essa rica oportunidade que Ele está dando a nós, né? De podermos estar na casa dEle para prestarmos o nosso culto de louvor e adoração a Ele, né? Ainda bem que todos nós sabemos que só Jesus que é o digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor. Ai daquele, irmãos, olha o que eu vou falar. Ai daquele que quiser roubar a glória de Jesus para si. Ai, ai, ai. Não é? Você sabe que na história teve até um que morreu comido de bicho, porque ele quis a glória que era de Jesus para ele. Não podemos, né? Graças a Deus nós somos crentes sábios, inteligentes. Sabemos que nós somos miseráveis pecadores, irmãos. Que se não fosse a misericórdia de Jesus, há muito nós já estaríamos perdidos na eternidade. Não é verdade, irmãos? E isso serve não só para o pastor José, para todos nós. O que Jesus fizer na tua vida, ou através da tua vida, lá na tua família, ou lá onde você convive, no trabalho, não queira glória para você, que você se estraga. Atribua tudo a Jesus. Se Ele usar você para libertar uma pessoa que está sendo oprimida pelo inimigo, glorifique a Ele. Se você for usado para curar uma pessoa cancerosa, perdida ali na saúde, louve a Jesus se Ele usar a tua vida. Que quanto mais você glorifica Ele, mais Ele vai te usar. E quanto mais você se achar, menos Ele vai te usar. No reino de Deus não dá para se achar. Né, irmão? Nós já ouvimos uma palestra no nosso Andando no Espírito, né, que ele diz que tem que estar escondido, igual Davi estava escondido quando foi ungido o rei. Os outros que estavam na linha de frente se aparecendo foram rejeitados. E o Davizinho escondido lá cuidando das ovelhas foi achado pelo Senhor. Então não faça tanta força para aparecer. Se Jesus quiser que você apareça, você não precisa nem fazer força. Você, né? E se Ele não quiser também, tudo que você fizer não é suficiente. Você pode fazer o que quiser, não aparece. Irmãos, eu quero convidar vocês a abrirem as Bíblias em Mateus capítulo 11. Mateus capítulo 11. No final do culto eu vou dar um relatóriozinho da nossa viagem para vocês. Porque vocês pagaram a nossa viagem, vocês têm direito de saber o que nós fizemos lá, né? Quanto nós gastamos, o que fizemos. No final eu vou passar o relatório. Vou passar tanto as coisas boas que ocorreram, como os micos também. Não vou deixar nada escondido. Vocês sabem que caipira, meu filho, quando sai de casa é uma tristeza, né? Então vou passar tudo para vocês o relatório. Mateus 11, 28. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Esse carregado que Jesus está falando aqui, irmãos, é quando a gente está carregando uma carga maior do que a gente pode carregar. Que às vezes a gente se sobrecarrega tanto que a carga está maior do que a gente pode levar, umas quantas vezes maior. Então Jesus está dizendo, vem a mim que eu vou aliviar a tua carga. Eu vou aliviar a tua carga, eu vou te dar força, vigor, se você está cansado, às vezes até desanimado. Como, irmãos, como essa parte de cansaço e de desânimo tem pegado a humanidade nos nossos dias, né? Eu creio que até
esse grande mal do século que estão falando que é a depressão, a origem começa num simples desânimo, né? Que a depressão, em outras palavras, é um desânimo profundo. Que a pessoa perde a vontade de viver, de lutar, de conquistar. Então, Jesus está fazendo um convite aqui tão maravilhoso, mas não é só para quem ainda não está no Evangelho andando com Jesus. É para todos os que estejam cansados e sobrecarregados. Sobrecarregado é uma carga maior do que você pode levar. Então veja, irmãos, que esse convite que Jesus faz é um convite muito amoroso, sabe? É um convite que vem de encontro à maioria das necessidades das pessoas. Se eu fosse perguntar aqui agora, quantos estariam já cansados das batalhas da vida, das lutas que não dão certo, daquelas coisas que vão te desgastando, eu creio que muitos iriam levantar a mão e dizendo, eu sou estou cansado, estou sobrecarregado, já tenho lutado de todo lado, mas não estou conseguindo superar as situações. Então esse convite é muito especial, irmãos. É o melhor dizendo, eu acho ele mais do que especial, porque ele vem da parte da pessoa mais importante de todo o universo. Nós somos convidados seguidamente para uma ou outra acontecimento, um aniversário, um casamento, um outro convite para alguma outra atividade, por pessoas, né? Que são convites muito gostosos de você ir. Uma festa de casamento, por exemplo, um aniversário, é coisa muito bom, é maravilhoso. Mas ninguém desses que fazem esses convites para nós é tão importante como esse convite que nós estamos vendo aqui. No entanto, irmãos, nos demais convites que são menos importantes do que este que Jesus está fazendo, é o que há menos rejeição pelas pessoas. Festa para casamento é difícil a pessoa rejeitar. Uma festinha de aniversário é difícil ela rejeitar. Né? No entanto, para este aqui, para este convite que Jesus faz, é o que tem maior nível de rejeição pelas pessoas. Embora as pessoas às vezes já estejam entrando em profunda crise, dificuldade de não ter saída para as situações, quando ela recebe um convite amoroso como este, muitas vezes ela rejeita. Ela rejeita porque nós temos um que se opõe, meus irmãos. Esse que se opõe, jamais ele vai deixar alguém que está sendo massacrado por ele ter um encontro com Jesus. Jamais ele vai deixar. Então veja, nós temos aqui algumas partes que eu quero falar com você desse convite maravilhoso, porque é tão especial que quem está convidando não é um outro a não ser o próprio Criador do universo, aquele que manda e tudo tem que lhe obedecer, aquele que na palavra de Deus diz em Lucas 1,37, que para ele não há nada impossível. Se ele está dizendo para a pessoa, venha a mim você que está sobrecarregado, está cansado, está esgotado, venha a mim que eu vou aliviar a tua carga. Se esse que está falando tudo isso é o Criador de todo o universo, com certeza ele tem poder para transformar qualquer situação. Qualquer situação, seja de enfermidade, seja de desemprego, seja de problema familiar, seja de problema de todas as classes de problemas que nós atravessamos. Nós estávamos com a Sirene lá nesse local e ali logo a gente se identificou que a gente era cristão, que servia a Deus e tal.
E logo veio uma daquelas moças e falou: eu preciso que o senhor ore por mim, pastor. Eu estou muito cansada, estou sobrecarregada. Eu acabei de perder um filhinho meu de 1 ano e 9 meses. Não estou conseguindo lidar com essa situação. E ainda, além do mais, problemas no trabalho, problemas lá em casa. Me ajude em oração, pastor. E já ela começou a querer chorar ali, né? Porque está com certeza esgotada de tudo, né? Então veja, irmãos, como Jesus é tão poderoso e maravilhoso. O que dificulta muitas vezes ele fazer essa obra maravilhosa, somos nós mesmos que às vezes não confiamos nele, não vamos a ele. Nós vamos pelejar com as nossas próprias forças até não ter mais jeito, daí vamos nele. Que tal se logo quando começou a coisa a ficar difícil, a gente já corresse para os pés de Jesus? A gente já correr para os pés de Jesus e dizer: querido Jesus, a coisa está ficando pesada para o meu lado e eu já vi que não vou conseguir levar sozinho. Preciso que o Senhor entre comigo. Ele está junto, irmãos. Ali em Colossenses capítulo 1, versículos 5 e 6, irmãos, nós vemos uma palavra maravilhosa, né? Que esse Criador do universo, Salvador da nossa alma, irmãos, o único poderoso suficientemente para salvar uma alma perdida é esse nosso Senhor Jesus. E Ele faz questão de, através da sua palavra e do seu agir no nosso meio, demonstrar que Ele é um Deus de grande amor pela humanidade. Se a humanidade rejeita Ele, é porque por rebeldia, mas Ele tem dito: eu amo vocês de tal maneira que dei a minha vida na cruz do Calvário, para que, se você quiser, você não pereça, mas tenha vida eterna junto comigo. Sabe, irmãos, Colossenses 1, 5 e 6, ele diz assim: por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade, do Evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade. Irmãos, a história de qualquer ser humano que seja, a partir do momento que ele se encontra com a graça de Deus manifestada através de Cristo na cruz do Calvário, se ele acolher essa graça no seu coração, a sua história muda. A sua história muda. Ele vai ter as suas situações resolvidas pelo Senhor. Ali em 1 João capítulo 4, versículo 8, a palavra de Deus diz assim: porque Deus é amor. Deus é amor. Não é nem que Deus tem amor. Deus é o próprio amor, irmãos, em pessoa. Sabe? Ele ama, ele manifesta o seu amor, porque ele é, na sua essência, Deus é amor. Ou seja, ele está dizendo: Deus não tem condições de odiar ninguém, porque a essência dele é amor. Não tem como. Se ele quisesse odiar alguém, eu creio que seria uma coisa impossível para o nosso Deus, porque ele é amor, ele não consegue odiar ninguém. Ele não consegue odiar. Então veja, o convite é muito especial, porque aquele que perdoa e faz novas todas as coisas é quem está convidando. Você pode estar trilhando numa jornada longa, numa vida de frustração, vida de derrotas, vida de enfermidades, vida de todos os fracassos possíveis. Pode ser que você já está vindo na tua jornada de longe, só amargando resultados de derrota e de fracasso. Mas esse é aquele que, quando ele entra na nossa vida, ele faz novas todas as coisas. É tão verdade isso que em João capítulo 3, quando Nicodemos foi falar com Jesus de noite, ele disse: mestre, sabemos
que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém faz as coisas que tu fazes se Deus não for com ele. Aí então a resposta de Jesus, incisiva e direta: na verdade, eu te digo, Nicodemos, se você não nascer de novo, não pode ver a face de Deus. Ou seja, quando você encontra essa graça, que você entende o chamado de Jesus, venha a mim, você que está cansado, que você abra o teu entendimento e deixa Jesus entrar na tua vida, ele começa a fazer uma obra maravilhosa, que as coisas velhas vão passando, vão ficando para trás, sabe, aquelas derrotas da vida, aquelas frustrações, aquelas coisas que você lutou e acabou no 0-0, tudo isso vai passando para trás, e Jesus chega com todo o poder, vem Ele, o Espírito Santo, vem o nosso Deus Todo-Poderoso habitar em nós. E aí ele começa a operar uma nova vida em nós, irmãos. Aquele homem brabo já não vai ser mais violento, brabo. Aquela pessoa mentirosa já vai ser transformada, vai parando de ser mentirosa. Aquela pessoa que vivia uma vida de pecado nessas vidas sexuais do mundo, ela vai sendo liberta, vai sendo curada. E Jesus vai trazendo uma vida nova para a pessoa. Ele faz nova todas as coisas. Mateus 9, 5 e 6 ele diz: pois o que é mais fácil dizer ao paralítico, perdoados te são os teus pecados, ou levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, toma tua cama e vai para tua casa. E levantando-se foi para sua casa. Irmãos, nós entendemos que para um começo de uma mudança na vida do ser humano, tem que começar pelo perdão dos nossos pecados, porque o que nos separa de Deus, o que causa divisão entre o homem e Deus, é o pecado. Então quando nós nos encontramos com Jesus, a primeira coisa que Jesus vai fazer é nos limpar, nos purificar de todo o pecado, para que a nossa aliança com Deus seja reatada novamente. Ele começa exatamente pela área mais terrível da nossa vida, porque o pecado é terrível, irmãos. Se todas as pessoas soubessem os malefícios que o pecado traz, a humanidade não brincaria tanto com o pecado como brinca. Então Jesus começa exatamente por limpar, por purificar, por tirar de sobre o ser humano aquele fardo do pecado que aprisiona a pessoa, sabe? Que ele impede dele ter, vamos dizer assim, um relacionamento íntimo com Deus, porque o pecado é inimigo de Deus, e Deus é inimigo do pecado. É tão verdade isso que a Bíblia diz assim, que Deus não ama o pecado, Deus odeia o pecado, mas Ele ama o pecador. Ele ama o pecador, Ele está sempre disposto, quando Ele encontra um coração arrependido, disposto a mudar as suas atitudes na sua jornada, Ele está sempre pronto. E aí lá em 1 João 5, 1:5, se eu não me engano, ele diz: porque o sangue de Jesus é poderoso para nos purificar de todo o pecado. Quando nós nos encontramos com Jesus, Ele chega e nos purifica e nos limpa e transforma a nossa vida. Se você demorar um pouco para encontrar com um velho conhecido, quando você encontrar, ele vai dizer: mas eu não estou te conhecendo, você está muito diferente. Você está conversando diferente, tua maneira de falar, tua maneira de andar, tuas atitudes. Aí você com alegria vai dizer: é porque eu tive um encontro com Jesus. Jesus mudou a minha vida. Jesus me transformou. Já aconteceu muito comigo isso quando eu vou lá na minha cidade. Aqueles velhos amigos do tempo das cachaçadas, cigarro, aquela coisa arada. Eles me encontram, né? Eles estão só pena e bico. Estão rebentados, irmãos, porque só cachaça, cigarro e noitada, cachaça, cigarro e noitada. Eu estava no velório lá do meu pai,
do meu irmão também. Lá que a gente encontra os antigos. Chegou um velhinho para mim. Você é quem? Eu falei, eu sou o José Marco Artenos. E eu sou o Nofre. Eu falei, o Nofre? Capaz, você foi meu colega de aula? Pois é, fui teu colega de aula. Mas Nofre do céu, o que está acontecendo, homem? Ele falou, pois é, mas eu que te pergunto, você ainda está forte, está beleza, está animado e coisa. Eu falei, sabe por quê, Nofre? Porque desde quando a gente nunca mais se encontrou, fazem quase 40 anos, ainda não tinha feito 40, que eu me encontrei com Jesus. E Ele me libertou do cigarro, da cachaça, da prostituição, da desgraça. E eu vivo a minha vidinha servindo ao meu Senhor, restaurou minha família, minha casa, mudou minha história, Nofre. Sabe? Então, irmãos, Jesus verdadeiramente faz novas todas as coisas. Se você decididamente disser, eu a partir de agora vou andar com Jesus. Então, quem são as pessoas a quem Jesus convida? Primeiro, aos cansados, né? Cansados pelas lutas da vida, irmãos, pelas fadigas da vida. Eu acredito que aqui todo mundo já tem sua experiência. Né? Ele também convida os oprimidos pelo estilo de vida que nós vivemos hoje em dia, irmãos. O mundo nos oprime. Pro lado que você olha, você vê miséria. Você vê uma juventude arrebentada nas garras da desgraça desse mundo. Você vê famílias que até, às vezes até são do teu círculo familiar se destruindo, se separando, e aquela destruição desgraçada. Então essas pessoas oprimidas por todas essas misérias também são convidadas por Jesus. E Ele convida também os que estão presos nos vícios, que quem está num vício preso não consegue escapar sozinho. Então Ele está convidando você que está preso, ou às vezes até preso por espíritos das trevas que não liberam você, para que você possa viver a vida que Deus preparou para você. Ele está chamando também. Lucas 4, 18 e 19 diz: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração e a pregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e a anunciar o ano aceitável do Senhor. Não falta nada nessa unção que Jesus recebeu do Espírito Santo. O Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos e a pôr em liberdade os oprimidos e a anunciar o ano aceitável do Senhor. Se alegra, meu filho, nós estamos falando de uma palavra maravilhosa de vitória, sabe? Jesus veio nesse mundo ungido pelo Espírito Santo para libertar os cativos, os oprimidos pelo diabo, tirar da miséria, para curar os enfermos, para transformar a tua casa, a tua família. Irmãos, a Bíblia diz: o meu coração ferve com palavras boas. Aprendam a reagir, irmãos, diante de um texto maravilhoso deste. Nós não estamos aqui na expectativa de falar para uma plateia, não, nós estamos aqui falando da poderosa palavra de Deus, que pode mudar a tua história e da tua família também. É essa palavra que eu estou falando. Jesus declarou na sinagoga: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, para libertar os oprimidos, os cativos pelo diabo, para curar os quebrantados de coração e a pregoar liberdade aos cativos. Você está achando que isso é pouco? Se você acha que realmente isso é grande coisa, dê glórias ao Senhor.
Deus nos guarde, irmãos, de permitir que a comunidade se transforme uma igreja morta que não reage à palavra de Deus. Deus nos guarde. Deus nos guarde da frieza espiritual. Deus nos guarde. A igreja fria é a morna que Jesus diz, porque você não é quente nem fria, mas é morna. Eu vou vomitar-te-ei da minha boca. Não aceite ser um crente morno. Reaja diante da palavra poderosa do Senhor. Reaja e não tenha medo que seja antiético e nem escandaloso, porque aqui estamos todos nós com o propósito de adorar a Deus. Nós não estamos lá no meio de uma plateia diferente. Nós estamos no meio do povo que temos algo em comum. E o que é que nós temos em comum? Adorar o nosso Deus na beleza da sua santidade. Reaja diante da palavra boa. E até quando for amarga, reaja também. Porque toda palavra que vem da boca de Deus é para o nosso bem. Então veja, o convite é especial para os que perderam a esperança. Irmãos, desde lá do mundo a gente ouve dizer: a esperança é a última que morre. E na verdade, depois que perder a esperança, é só um milagre de Deus mesmo. Se não tiver esperança mais em nada, não tem mais o que fazer. Então a palavra de Deus está nos dizendo, irmãos, que Jesus está chamando aqueles que já não têm mais esperança. Não acreditam em mais nada. Só porque não deu certo lá uma vez, acha que nunca mais vai dar. Casou uma vez, deu errado, casou com uma desgraça, que não presta para servir a Deus. Aí frustrou tudo. Não é por causa disso que nunca mais Deus vai ter alguém que presta para ser uma bênção, para construir uma família com você. Não é por isso. Porque trabalhou com alguma empresa que era caloteira, não pagava ninguém. Não é que todo mundo vai ser caloteiro. Tem pessoas honestas nesse mundo. Não é porque já frequentou a igreja e lá era tudo isso, tudo aquilo, caloteiro, mentirasa, que nenhuma igreja mais vai servir para você servir a Deus. Vai ter alguém na face dessa terra que está falando a verdade. É impossível não ter. Impossível não ter, irmãos. Tem que ter alguém. Se não tivesse ninguém, mas tem que ter alguém. Então veja, segundo Reis 4, 1 e 2, ele diz assim: e uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor, e veio o credor a levar os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: que te hei de eu fazer? Declara-me o que é o que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, serão uma botija de azeite. Irmãos, essa mulher, ela não tinha mais esperança. Ela não tinha mais esperança de nada. Não tinha mais nada. Ela estava simplesmente esperando que chegou no fim da jornada e que ela ia morrer por causa da grande estiagem que estava sobre a terra. Sabe? Mas quando o profeta Eliseu chegou, ele perguntou: o que você tem aí na tua casa? Ela disse: a tua serva não tem nada, a não ser uma botijinha de azeite. Irmãos, veja, enquanto nós tivermos alguma coisa, qualquer coisa, nem que seja um restinho de alguma coisa, é o suficiente para o Senhor Deus entrar em ação e operar o milagre. Enquanto você tiver força para vir num culto como este, ainda você tem a oportunidade de Deus manifestar a sua glória e começar a agir sobre a tua vida, sobre a tua casa e sobre a tua família. Enquanto você tiver uma esperança de uma restauração de uma família, enquanto você tiver esperança de uma revolução na tua vida sentimental, ainda vai ter como Deus operar. Você pode até estar desesperançado, mas enquanto tiver algo para que em cima daquele algo
Você coloca na presença de Deus e Deus entra com o seu poder maravilhoso. E Ele opera no poder sobrenatural. E daquilo Ele faz surgir o que você precisa. Nós vemos lá em 1 Reis, quando aconteceu com o profeta Elias, com aquela viúva de Sarepta. Foi parecido com isso aqui. O que você tem em casa? Tua serva não tem nada, a não ser um restinho de farinha e um pouquinho de azeite. Vai, faz um bolo e traga para mim comer. Aí a farinha da panela tua não vai se acabar e nem o azeite da botija. Irmãos, era um restinho. Ela fez o bolo e trouxe para o profeta. Em cima daquela atitude de fé dela, a farinha da panela nunca se acabou e nem o azeite da botija, até que o Senhor Deus mandou chuva sobre a face da terra e a miséria passou. Deus opera em cima de pequenas coisas. Por exemplo, lembra da multiplicação dos pães para os 5.000? 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Diz aos entendidos que passava de 15.000 pessoas entre todos. 5 pães e 2 peixinhos. É nada. 5 pães e 2 peixinhos não dava para Jesus e os 12 discípulos comer. Mas em cima daquele pouquinho, o Senhor Deus entrou com o seu poder, aquele poder que tudo pode, e foi operando um milagre. Eles foram distribuindo pão para toda aquela multidão e peixe. E no final, todo mundo saciado, ainda sobraram 12 cestos de pão. Levanta tua fé, levanta tua esperança, reaja, porque não há nada impossível para o nosso Deus. Não há impossível para o nosso Deus. Depende de você. Levanta a tua cabeça, parta para cima, conquiste o que Deus tem planejado para a tua vida. Vai para cima, não se prostre, não se dobre, não aceite derrota, não aceite derrota. É vitória ou é vitória em nome do Senhor Jesus. Pode ser enfermidade, pode ser o que for. Então veja, irmãos, para Jesus não há impossível. O Deus que fez tudo o que nós vemos, irmãos. Fez o céu, a terra, o mar, os rios, as estrelas, o sol, a lua, os anjos. O que poderia ser impossível para esse Deus? Fez você. Ele fez você. A Bíblia diz que lá no ventre da tua mãe, Ele já te conhecia. E foi Ele que, de uma forma informe, no ventre da tua mãe, Ele teceu as fibras do teu corpo, fibra por fibra, até formar você. Agora, depois de fazer tudo isso, será que você lançaria alguma situação para Ele, que Ele fosse dizer, essa eu não posso? Será que você ia colocar algo na frente desse Deus, que Ele ia dizer, essa situação eu não tenho condições? Não existe nada impossível para o nosso Deus. E às vezes nem que a tua fé esteja zerada, mas só coloque a palavra que determina tudo. Não adianta, irmãos, a palavra de Deus jamais volta vazia. Então veja, não importa se é muito ou se é pouco, você tem Deus, um Deus que trabalha acima do que você tem. Isso você precisa ter. Na pior das hipóteses, vá para o culto, nem que, meu Deus, eu estou zero, Jesus, não tenho vontade nem de ir. Mas vá para o culto. Quando o grupão está louvando ali, e a igreja adorando, tem uns ali que estão viajando no espírito, e você não sente nada. Comece a adorar mesmo que você não esteja sentindo nada. Porque você foi chamado para adorar. Se você adorar, você vai começar a mover o céu. Você vai começar a mexer com os personagens celestiais. Na igreja, irmãos, no mesmo momento do culto, tem anjos a serviço do culto. Tem o Espírito Santo que passeia na igreja. Se ele passar perto de você, e você na maior marra,
Maior luta, mas está ali. Jesus, o Senhor é maravilhoso. Jesus, eu sei que o Senhor vai vir em meu socorro. Eu sei que essa situação minha está na sua presença. Querido Jesus, dali a pouco o Espírito Santo chega assim, começa a soprar uma brisa suave assim, e você começa a sentir algo sobrenatural, e quando vai chegando mais para frente ali, você já está dando o salto da alegria, e você sai do culto, nem lembra que tem problema para resolver, e de repente enquanto você dorme, Deus coloca os anjos para trabalhar, e quando você vê está tudo certo. Glória a Deus. Oh Jesus, nós precisamos ter atitude, meus irmãos. Assuma a tua postura de filho de Deus, filha de Deus. Ande naquilo que Deus tem planejado para você. Aleluia. Viu como é bom mandar a gente na chácara um pouquinho? As moças falaram, quando vocês vão voltar? Voltem logo. Eu falei, olha, quem manda nós é a igreja. Fale com eles lá, vê se eles não mandam nós o mês que vem de novo. Elas deram uma risadinha amarela, como que... Falei, se eles mandar, mês que vem nós estamos aqui de novo. Será que tem chance, irmãos? Oh, Jesus querido, né? Então veja, o convite de Jesus é especial para os pecadores. Porque às vezes, irmãos, o Satanás é tão sujo que a pessoa está com pecado, pecou, ou coisa, e o diabo diz, não, você não tem chance, você é pecador, você é muito pecador, não tem chance para você. Mas Jesus está chamando também os pecadores, né? Ali em 1 Timóteo 1,15 ele diz, esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. E olha que quem está falando aqui é o apóstolo Paulo. Nem todos nós juntos aqui, irmãos, não somos tão pecadores igual Paulo era. De queimar a casa dos crentes, de estar junto matando os crentes. Nós aqui não temos ninguém desse tipo de coisa, né? Paulo, ele diz com sinceridade, eu sou o principal dos pecadores. Mas Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Não importa o que aconteceu com você ou deixou de acontecer, se você assumir uma posição diante de Jesus, agora Ele já entra com provisão. O teu pecado já vai sendo apagado, o teu nome já vai sendo escrito no livro da vida, você já passa a fazer parte da família de Deus, e você já começa a contar com um anjo poderoso para cuidar de você. Você é coberto pelo sangue precioso de Jesus. Você pode usar o nome poderoso de Jesus para expulsar os demônios que te atacarem. Depende de você. Então veja, Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Não tem dificuldade para ninguém, meus amados irmãos. Ninguém que está aqui é mais pecador do que o Paulo. Agora veja, Jesus nos chama por causa do seu grande amor pelo pecador, não pelos nossos próprios méritos. Você pode pensar, mas eu preciso fazer alguma coisa para me poder andar com Jesus. Se você tentar fazer alguma coisa, você vai estragar. Você vai estragar. Não tem nada que você possa fazer para merecer a salvação que você vai receber de graça de Jesus. É de graça, é gratuita. Não tem valor, não tem preço, não tem nada. Até porque se tivesse valor para pagar, irmãos, nós estaríamos perdidos. Porque qual o valor deste mundo que poderia pagar o valor de uma alma? Não teria. Então você não pode fazer nada. Você não pode fazer nada para merecer a salvação.
Só abrir teu coração e dizer: pode entrar, Jesus, que a casa é sua. Isso só você pode fazer, mas não nada mais. Não tem. Reconhecer que Jesus é o nosso Senhor, é o nosso Salvador, e que sem Jesus nós certamente estaríamos perdidos. Você já tem essa convicção no teu coração? Sem Jesus eu estaria perdido. Perdido. Sem Jesus eu estaria perdido. Você precisa ter essa convicção no teu coração. Porque, irmão, se a pessoa achar que não é bem assim, ela vai achar que Jesus é que precisa dela. Não. Nós precisamos de Jesus. E sem Jesus, nós estaríamos perdidos na eternidade. Tenha isso na tua cabeça e no teu coração. Nós precisamos de Jesus. Jesus não precisa de nós. Beleza? Cabe a cada um decidir o que fazer com o convite. Pastor, o senhor pregou só para quem não é crente? Não. Para todos nós. Se você se enquadrou numa parte dessa mensagem, é para você também. Está cansado, oprimido, sobrecarregado, às vezes pensando em desanimar, em desistir, cansado de lutar, de correr atrás e nada dá certo, é para você. Se de alguma forma essa palavra veio de encontro a alguma necessidade tua, é para você. Não estou falando para quem nunca aceitou Jesus como Salvador. Não, está cansado, não tem mais ânimo, está desanimado. Cabe decidir o que você faz com esse convite de Jesus. Parar de lutar por conta, sozinho nessas batalhas, e ir para os pés de Jesus e deixar Jesus conduzir a situação. Abrir o coração e dizer: Jesus, como que eu vou rejeitar um convite tão amoroso como esse? O Senhor está querendo me aliviar minha carga, querendo aliviar esse fardo que eu estou carregando com a minha própria e pouca força. E aí tem o segundo, se quiser rejeitar, né? Não, eu dou conta, Jesus. Eu dou conta, eu resolvo meus problemas. Dá para conseguir também, dá para seguir sozinho assim também. Dá para atender o convite, dá para rejeitar o convite. Irmãos, eu aceito esse convite de Jesus todos os dias, porque cada dia na nossa jornada é desgastante, é cansativo. Nós temos um adversário que se opõe diretamente na nossa vida, no nosso caminho. Ele faz de tudo para tirar você do céu. Ele não quer que você vá para o céu de jeito nenhum. Ele quer tirar a tua felicidade na tua família, quer roubar a tua felicidade no teu casamento, através de doenças, de crises, dificuldades financeiras. Esse inimigo nosso, irmãos, ele faz de tudo para arrebentar com o crente. Ali em Mateus, João 11, capítulo 1, versículo 11, diz assim: veio para o que era seu e os seus não o receberam. O povo de Israel, às vezes, nós oramos, é o compromisso nosso pela palavra. Mas aquele povo sofre que nem cachorro nas garras dos inimigos, porque rejeitaram o príncipe da vida, o príncipe da paz. Imagine se aquele povo tivesse acolhido Jesus, né? Era um povo que não tinha para ninguém na face dessa terra. Mas rejeitaram, ele veio para eles, irmãos. É como ele está dizendo nessa noite: eu estou vindo para você, que está precisando de mim. Eu estou aqui, eu quero que você entenda que eu sou um Deus presente, que eu não sou um Deus somente dessas pregações que você ouve pelo rádio ou pela internet. Eu estou contigo todos os dias, eu estou com você, estou para te ajudar, estou para te dar a palavra, estou para fazer o que você precisa. Ele é um Deus presente, irmãos. O nosso Jesus é presente. Ele diz: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Nós temos que sair da teoria e entrar na prática. Jesus está conosco.
Marcos 2,14 ele diz: e passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na alfândega e disse-lhe: segue-me. E levantando-se, o seguiu. Quer dizer, o Levi, que é o Mateus, recebeu um convite de Jesus, irmãos, que ele nem conhecia pessoalmente Jesus. Ele está lá no posto dele trabalhando, cobrando imposto das pessoas. De repente Jesus chegou e disse: segue-me. Na mesma hora, o Mateus engavetou os papéis que estavam em cima da mesa e seguiu Jesus. É uma resposta imediata. Você ainda pensa: eu vou pensar, Jesus, se um dia eu vou querer seguir o Senhor. O chamado Tiago e João, né, os filhos de Zebedeu, eles estavam na praia consertando as redes com o pai. Chegou Jesus pela manhã na praia e disse: sigam-me, eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Na mesma hora eles deixaram o velho Zebedeu lá consertando as redes, abandonaram a profissão de pescadores e foram seguir Jesus imediatamente. Nós devemos aceitar o convite, irmãos, do jeito que nós estamos hoje. Como que você está? O que você precisa de Jesus? O que precisa para você servir melhor ao Senhor? Para você ser feliz nessa vida? Ele quer que você seja feliz. O que está faltando para você? Mateus 9,13, terminando: ide, porém, aprendei o que significa: misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Ah, pastor, eu tenho muito pecado lá em casa, eu sou bravo, sou violento, sou isso, sou aquilo. Vai para Jesus, que Ele quer fazer a obra que você precisa. Vai para Jesus. Corra para Jesus, enquanto Ele é nosso advogado. Hoje Jesus é o nosso advogado. Ele está pelejando. Quer dizer, pelejando, Ele já pelejou aqui no mundo. Agora Ele está intercedendo por nós junto ao nosso Pai. Aproveita a oportunidade e levanta e coloca a tua situação na presença do Senhor. Ninguém está falando para você aceitar Jesus de novo. Já aceitou uma vez, já é crente, já até foi batizado, maravilha. Mas de repente está precisando de uma renovação na tua vida espiritual. Tua vida espiritual está se esvaindo, está se esfriando. Você está vendo que a situação está indo pro brejo e você não está fazendo nada. Você precisa reagir enquanto dá tempo. Não se conforme com a vida espiritual do jeito que está. Irmãos, a palavra de Deus, ela é exposta para as pessoas. Quando a pessoa aceita o convite, aí tem muita coisa para frente que vai ser revelada para ela. Mas quando ela rejeita o convite, o Senhor Deus não tem nenhum interesse de continuar revelando nada da palavra dele. Quando aceita, eu já disse, passa a fazer parte da família de Deus. Aí o Senhor vai começar a tratar você como filho. Rejeitou o convite? Não faz parte da família. Não dá para ficar brincandinho, irmãos. Com Jesus é ou não é. Essa é a palavra. Vamos se pôr em pé.